As crianças, com tranquilidade, podem descer ao culto infantil. Isso. Tchau, filho. Bom culto. Agora pela manhã eu estava lecionando EBD para os adultos ali em cima. Comentei que talvez minha voz falhe ao longo dessa manhã. Peço compreensão de todos. Essa semana foi bem corrida. Eu fui experimentado como professor no mestrado da FAMAPAR. As aulas todo dia durante a semana, de segunda a sábado de manhã, coordenação à tarde e bacharelado à noite. Então, minha voz já está sofrendo, mas pela graça de Deus estou aqui para falar com vocês sobre um tema que já foi até aberto aqui pela graça e com a sua oração. Na sua oração declarou que estamos com a nossa vida firmada em Deus que não se abala. Nós estamos justamente iniciando nossa série permanecendo firmes em um mundo hostil. E para nós permanecermos firmes, gente, não tem outro jeito senão nós estarmos firmes naquele que não se abala, nosso Deus. Nele nós nos manteremos firmes. Eu vi que está ali, já vai abrir, né? Tranquilamente. Mas antes de nós iniciarmos a nossa série permanecendo firmes em um mundo hostil, convido os irmãos a baixarem sua cabeça. Vamos dedicar esse momento ao nosso Deus. Deus, cremos, Senhor, cremos que em Ti estaremos firmes, e cremos, Senhor, que Tu direciona todas as coisas, direcionou pastor Uquias, pastor Nildo, e junto comigo estamos, Pai, planejando essa série de mensagens, segundo a Tua vontade. Te peço, Pai, que esteja nos dando sabedoria ao longo dessa série de mensagens, e nós como igreja, Pai, venhamos a entender a Tua vontade. Nós como igreja venhamos a entender a Tua mensagem através do Teu Santo Espírito e através desses estudos que vamos ter, para que nós venhamos, Pai, cada dia estarmos mais firmados em Ti, firmados na rocha, que não se abala, permanecendo em meio a esse mundo hostil, para fazermos a diferença conforme a Tua vontade. Esse é o nosso pedido, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa nossa série, permanecendo firmes, pode voltar permanecendo firmes em um mundo hostil, nasceu justamente de uma reflexão do pastor Uquias a respeito do nosso tempo. Hoje eu gostaria de fazer uma breve introdução para esta série, a qual gostaria de começar justamente com um texto que despertou o nosso pastor Uquias para essa reflexão. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versos de 1 a 5. 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Nesse texto, o apóstolo Paulo fala ao seu discípulo, ao seu mentoreado Timóteo, o seguinte: saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro, serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão a seus pais e serão ingratas e profanas, não terão afeição nem perdoarão, caluniarão outros e não terão autocontrole, serão cruéis e odiarão o que é bom, trairão os amigos, serão imprudentes e cheios de si e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Fique longe de gente assim.
Esse texto tem sido pregado no Brasil inteiro através da vida do pastor Ilquias, que tem visto na Bíblia, neste texto, os nossos tempos. Paulo chamou esse tempo de os últimos dias, mas pela descrição e pela semelhança com o tempo que vivemos, parece que nós estamos nesses últimos dias. Parece que é uma mensagem de Paulo a Timóteo, falando: olhe, saiba que no futuro, lá na frente, muitos vão experimentar o mundo da seguinte forma. E hoje nós vemos cada vez mais um mundo formatado com esses padrões errados. Foi muito interessante, agora há pouco tempo atrás, na segunda-feira, quando o pastor Pascoal Piragini pregou na aula magna da Fabapar, veja, aula de inauguração do semestre na nossa instituição. E foi muito interessante de ver porque, naquele momento, alguns pastores trouxeram a palavra, 2 pastores citaram textos bíblicos, um pastor citou 2 Timóteo capítulo 3, o outro pastor citou 2 Timóteo capítulo 4, e quando o pastor Pascoal foi pregar, ele disse: olha, por coincidência, eu vim pregar 2 Timóteo capítulos 3 e 4. Depois daquilo, o pastor Ilquias veio falar comigo e falou: Vili, esse é o texto que eu tenho pregado. E aquilo nos marcou, e nós ficamos pensando como esse texto é importante ser visto, como nós como igreja precisamos nos despertar para o tempo em que estamos. Porque, gente, talvez você pare para pensar, no passado, muitos olharam para a situação do seu momento e disseram: nós já vivemos os últimos dias, nós já vivemos as últimas coisas. E hoje parece que cada vez mais nós vivemos isso. Pois é. E a minha preocupação é: e no futuro? E no futuro? Tudo nos leva a crer que, do jeito que as coisas estão andando, no futuro será ainda pior. No futuro essas características estarão ainda mais fortes na sociedade, ainda mais destacadas. Mas nós como igreja temos algo a fazer, permanecendo firmes, mesmo em um mundo hostil. Nesse olhar para o futuro, nesse olhar para as últimas coisas, nós podemos nos orientar aprendendo com o passado. Interessante nós pensarmos, o futuro nós não sabemos, podemos projetar, mas o passado nós conhecemos, e no passado muitos viveram situações parecidas com as nossas, com as quais a gente pode aprender. Até nós temos um ditado que diz: aquele que não conhece o passado está fadado a repeti-lo. Aquele que não conhece o passado, repito, está fadado a repeti-lo. E é triste como hoje muitos não conhecem o passado. Muitos cristãos não conhecem a história da salvação. Os heróis da fé que são lembrados em Hebreus, os personagens bíblicos que viveram dificuldades e que nos deixaram lições. Nesse sentido, podemos pensar uma ilustração que eu gosto muito, que é a do remador ou da remadora, nesse caso, o remo. O remo é algo interessante, porque a pessoa rema e ela vai em direção às suas costas. Muitas vezes, ao pensarmos o tempo, passado, presente e futuro, nós achamos que somos pessoas com o passado às costas e o futuro para frente. Nós andamos em direção ao futuro. Mas, gente, nós não vemos o futuro, só o que podemos ver o passado. É como o remador que olha de onde veio, mas não sabe para onde vai. Mas ver de onde ele veio mostra que caminho ele está tomando, que direção ele está seguindo. É assim na nossa vida. Nós precisamos olhar para o passado, é isso que podemos conhecer. E no passado, temos personagens, como aquele que nós vamos estudar ao longo dessa série. Personagem com uma história maravilhosa, que é Daniel. Daniel é um personagem bíblico muito conhecido, principalmente por causa de uma história. Pode passar mais um? Que é Daniel na cova dos leões. E a gente conta essa história maravilhosa para as crianças,
e fala que Daniel foi liberto por Deus da boca dos leões. Mas, meus irmãos, a gente não para pensar que Daniel viveu a sua vida inteira numa cova de leões. Ele estava cercado por pessoas iníquas, pessoas que desejavam o seu mal, pessoas que queriam ver ele morto, porque ele tinha uma fé diferente da deles, porque ele vivia de um modo diferente. A cova dos leões foi um momento ali, na sua trajetória, que apenas simboliza toda a sua vida, na qual foi um homem firme em meio a um mundo hostil. Ele sempre esteve numa cova com leões, e sempre, em toda a sua trajetória, estava liberto pelo Deus que sustenta todas as coisas. Da mesma forma, talvez você não esteja percebendo que nós como igreja estamos como em uma cova com leões, e muitos que percebem se desesperam, olhando, lendo esse texto, se desesperam pensando no mundo em que estamos, quando na verdade nós devemos não olhar para os leões ao nosso redor, não olhar para a cova, mas olhar para aquele que nos sustenta em meio às dificuldades. E nisso podemos aprender com o livro de Daniel. Podemos aprender, em primeiro lugar, porque o livro de Daniel também trata dos últimos dias. É um livro escrito naquele tempo, há muito tempo atrás, séculos antes de Cristo, mas que apontava para hoje, apontava para os nossos tempos. Afinal, nesse livro nós vemos que é um livro com profecias. Eu lembro quando eu li a profecia de Daniel 8 pela primeira vez, na qual fala do bode peludo que representa o rei da Grécia e o grande chifre entre os olhos dele, que representa o primeiro rei do Império Grego. E eu, que já gostava de história, sempre gostei de história, li aquele texto e vi que se referia a Alexandre o Grande, Alexandre Magno, e aquilo me impactou, gente. Eu lembro que eu fiquei pensando, puxa, a Bíblia tem profecias sobre a história. A Bíblia tem profecias que nós podemos olhar para o passado e ver elas se cumprindo. E se cumprem de uma forma tão precisa que muitos duvidam disso e dizem, isso não é possível, precisamos dar uma explicação. Então muitos historiadores hoje dizem, não, isso aí tem até um termo, né? Não é um vaticinium ex evento, é um vaticinium post evento. É uma profecia não antes de acontecer, mas é uma profecia posterior. Foi alguém que escreveu depois de Alexandre o Grande, uma pessoa lá, muito tempo depois, escreveu fingindo que era Daniel e profetizando aquilo que ela sabia que já aconteceu no passado. Veja, é a única forma de explicar esse negócio, de tão precisas que são essas profecias. Mas nós cremos que foi Daniel que escreveu. O próprio Cristo fala, assim como escreveu Daniel. Se nosso Senhor acreditava na autoria de Daniel, quem sou eu para duvidar? Quem sou eu para duvidar? Dessa forma nós vemos essas profecias cumpridas ao longo da história, não só hoje, mas lá atrás. Alexandre o Grande, os impérios que surgem. Mas essas profecias também são profecias de um livro apocalíptico. Interessante isso. Diferente dos outros profetas, Daniel apresenta elementos apocalípticos, elementos com uma simbologia difícil de nós entendermos. Tanto é que esse livro, Natanar, na Bíblia hebraica, é colocado no último conjunto de livros, os Ketubim, os escritos. E há toda uma literatura apocalíptica a qual muitas vezes nós não conhecemos. Daniel é uma obra apocalíptica, mas para nós lermos Daniel e compreendermos, é importante lermos também Apocalipse, outra obra apocalíptica. É interessante que Daniel vive no tempo da Babilônia, e Apocalipse se refere à Babilônia também. Veja, no tempo que Apocalipse foi escrito, o grande inimigo do cristianismo não era a Babilônia, era o Império Romano. Mas o Império Romano é chamado de Babilônia. Por quê? Porque
Porque assim como os babilônios destruíram e saquearam o templo, lá atrás, séculos antes de Cristo, depois de Jesus, em 70, os romanos também destruíram e saquearam o templo. Ali eles mostraram que eles eram como os novos babilônicos. Há essa conexão. Mas nós cremos que as profecias de Daniel e de Apocalipse, elas apontam para além. Elas têm uma conexão para além. Interessante que essa conexão do passado com o presente não foi feita só por Daniel e Apocalipse. Outros apocalipses não está na nossa Bíblia, mas Quarta Esdras, uma obra apocalíptica, no capítulo 3, verso 2, fala da desolação de Sião e a riqueza daqueles que vivem na Babilônia. Os judeus sofrendo e os romanos vivendo muito bem, sendo chamados de babilônicos. Mas veja, as profecias na Bíblia, elas não se cumprem uma vez só. Isso é o mais interessante. Isso é o mais maravilhoso, porque nos pega, muitas vezes, de surpresa. As profecias, por exemplo, em Isaías, de que a virgem ou a jovem conceberia e daria um filho, muitos acreditavam que já havia se cumprido no tempo de Isaías. Porém, no primeiro século, uma virgem, aí não apenas jovem, mas uma virgem, dá a luz ao Salvador. Da mesma forma, profecias se cumprem mais de uma vez. E quando nós lemos o livro de Apocalipse, nós vemos profecias que se cumprem ali, mas que ainda vão se cumprir novamente nos tempos de uma nova Babilônia. A Babilônia no tempo de Daniel, a Babilônia no tempo de João, que era o Império Romano, e há hoje uma nova Babilônia. Dessa forma, precisamos enxergar a conexão dos tempos e pensar que a melhor forma de vermos o futuro é olhando para trás. Dessa forma, entendemos que além das profecias e do Apocalipse, esse livro, o livro de Daniel, é um livro escatológico. É um livro que também fala das últimas coisas. Diz Daniel 2,44: enquanto esses reis estiverem no poder, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído ou conquistado. Reduzirá os outros reinos a nada e permanecerá para sempre. É interessante nós pensarmos que esse reino dos céus, anunciado por Daniel, já começou. O reino de Deus, diz Jesus Cristo, já está em nós. Nós já fazemos parte dos últimos tempos, do tempo escatológico das últimas coisas, desde que Jesus veio ao mundo, até Jesus voltar. A escatologia, que é a reflexão dos últimos tempos, começa com a primeira vinda de Jesus e ela avança até a sua segunda vinda. O que a Bíblia nos apresenta é um aprofundamento, é um mundo lutando contra o reino de Deus, e cada vez isso sendo mais claro até a volta de Cristo. Mas há uma certeza de que o reino de Deus, estabelecido por Cristo, jamais será destruído ou conquistado. Muitas vezes, gente, a gente vive uma luta de forma errada. Nós achamos que a nossa luta nesse contexto, nesse mundo que estamos, é uma luta cultural, quando na verdade a luta verdadeira é uma luta espiritual. Uma luta do mundo com o seu reino, contra o reino de Deus. Uma luta a qual muitos de nós têm medo, mas que nós já temos a garantia da vitória através do reino do nosso Deus. E eu acho interessante isso representado através dessa estátua, a estátua do sonho de Nabucodonosor. Conhecem a história? Nabucodonosor tem um sonho e Daniel é quem revela, interpreta. Diz que ele viu uma estátua com a cabeça de ouro, peitoral e braços de prata, cintura de bronze, pernas de ferro e os pés de ferro e barro. Eu gosto muito dessa imagem, acho muito legal.
Tempo atrás, eu e a Ju, a gente contou essa história para os meninos, e aí me caiu a ficha de que eles não sabem o que é ouro, prata, bronze, ferro, essas coisas. Criança não nasce sabendo o que é um metal. A gente fez todo um processo de ensinar o que é metal, né? Aí o Benjamin está fissurado com os metais, né? Às vezes sai na rua, isso aqui é de metal, papai? Isso aí é de metal. Isso aqui? Ele fica batendo nas coisas para ver se é de metal ou não. E foi muito legal nós ensinarmos para eles. Mas muita gente não para pensar no detalhe final. Para quem lembra dos sonhos de Nabucodonosor, veio uma pedra do céu e a certa estátua nos seus pés. E a estátua vem ao chão. Aquela estátua representa os vários reinos ao longo da história, em ordem da cabeça aos pés, e o último reino sendo atingido pelo reino de Deus. Muitos defenderam que os pés, esses reinos divididos, seriam os vários reinos divididos do Império Grego. Alexandre o Grande, rei macedônio, teria feito o Império Grego, que ao morrer foi dividido pelos seus generais. Então, os seus generais dividiram eles em parte. E a Judéia ficou entre duas partes, a parte do Seleuco e a parte de Ptolomeu. O Império Seleucida e o Império Ptolomaico. E muitos falaram, é nessa divisão que vai vir o reino de Deus. Mas é interessante que o reino de Deus ele vem com o Império Romano. Um novo momento da história. Quando o Império Romano aparece, ali vem o reino de Deus, através de Jesus Cristo. O reino que já derrubou todos os reinos. O Império Romano, as pessoas pensavam que seria eterno. Roma era conhecida como a cidade eterna. E nós vimos que não há eternidade alguma em um Império Humano. Essa estátua nos faz lembrar que no fim de todas as coisas, por mais que nós pensamos que aquilo que é humano é firme, a firmeza só está no nosso Deus, que, como disse a Grazi muito bem, não se abala. Minha pergunta é, você tem pensado a respeito da sua vida dessa forma? Você tem visto as dificuldades? Você tem visto o enfrentamento do mundo contra nós como algo imbatível, que não há o que fazermos? Ou como algo que nós podemos ter a certeza que venceremos em nome de Jesus Cristo? Essa pergunta é fundamental porque, em segundo lugar, nós facilmente vemos que vivemos em uma Babilônia. Houve uma Babilônia de Daniel, houve uma Babilônia, Império Romano no tempo de João, e há uma Babilônia hoje, no tempo em que vivamos. Mas o que é a Babilônia? Babilônia é um símbolo de muitas coisas. Em primeiro lugar, a Babilônia é um símbolo de idolatria. Daniel capítulo 3, verso 1, diz que o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro de 27 metros de altura e 2,7 metros de largura, e a colocou na planície de Dura, na província da Babilônia. Por que este homem fez uma estátua? Para que seus deuses fossem adorados? Não, para que ele fosse reverenciado. Quando a gente fala de idolatria, a gente pensa muito nos deuses, né? Pensa em Zeus, pensa Baal, ou pensa em santos que alguns adoram. Gente, a maior forma de idolatria é quando nós adoramos a nós mesmos no lugar de Deus. E temos visto isso. O mundo diz que nós devemos fazer isso. O mundo diz que nós devemos viver para a nossa liberdade, para o nosso prazer, devemos viver para nós mesmos, nós devemos ser autossuficientes. Essa conversa já foi dita desde o início pela serpente. Sempre foi a mesma tentação e sempre a humanidade caiu. Tempo atrás eu vi que o pessoal estava comentando do filme da Barbie. Todo mundo na internet, não, o filme da Barbie. E aí me perguntaram, e aí, professor, já viu o filme da Barbie? Eu olhei, falei, estou assistindo The Chosen pela 4ª vez. Gente, vou tirar tempo no meio do meu processo de The Chosen para assistir a Barbie?
Com todo respeito, mas tem coisa melhor. Ah, mas o pessoal está falando, você tem que assistir para você dar a sua opinião. Com todo respeito, gente, vocês não precisam da minha opinião. A gente vive em tempos onde a gente acha que o que mais vale é a opinião. Eu creio que todos vocês têm o Espírito Santo de Deus dentro de vocês, que já dá uma opinião muito melhor que a minha, que já vai dizer para você se vale a pena assistir esse filme ou não. Eu sei que às vezes eu vou assistir alguma coisa com os piás, gente, eu assisto 1 minuto e já desligo. E os piás falam, mas papai, você falou que a gente ia assistir. Eu falei, não, eu falei que a gente ia ver se dá para assistir. 1 minuto, gente. Teve filme que foi 1 minuto. Comecei, filhos, infelizmente não dá. Agora já aprenderam, papai, tem coisa feia? Tem. O que é feio, papai? Vocês não precisam saber, mas é coisa feia. 1 minuto. Desenho na Netflix, que 1 minuto já dá para ver que não vai ser bom. Veja, ali eu só vi a capa, não vai ser bom não, pronto. Para mim já foi suficiente. Agora hoje a gente vive nesse tempo de querer experimentar tudo para ver se é bom ou não. Gente, tem coisa que não é necessário experimentar para ver se é bom ou não. A gente precisa lembrar onde a gente está. Precisa lembrar que a gente está na Babilônia. Eu não preciso comer os manjares da Babilônia para ver que eles contaminam. Eu preciso saber que se é um manjar feito na Babilônia, para a Babilônia, para agradar os babilônicos, talvez não sirva para mim, que não sou da Babilônia. Então a gente precisa ter esse olhar, gente. Senão a gente vai viver uma idolatria cristã. A gente vai viver para nós mesmos, fingindo que seguimos a Jesus, mas buscando dia a dia preencher um vazio que só Deus preenche. Precisamos entender que estamos na Babilônia. Segundo lugar, a Babilônia é símbolo de imoralidade. Apocalipse 17:5 fala da Babilônia e diz: em sua testa estava escrito um nome misterioso: Babilônia a Grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. O problema é que muitas vezes a gente só olha a imoralidade naquilo que é evidente, escancarado. Pensa em imoralidade sexual. Não é o único tipo de imoralidade, gente. Imoralidade é quando nós vamos contra a moralidade. E muitas vezes nós vamos contra a moralidade até quando ensinamos as crianças errado. Ah, filho, não tem problema não. Já contei aqui a fábula de Esopo, né? A fábula de um ladrão que ninguém nasce ladrão, é ou não é? Mas era uma criança, a criança foi para a escola, naquele tempo não tinha caderno, se usavam tabuinhas, que pergaminho e papiro é muito caro, então tabuinhas de argila para aprender a escrever. E a criança volta para casa com a sua tabuinha e a tabuinha do colega. E a mãe veio e fala: 2 tabuinhas? Pois é, mãe, peguei do meu amigo, eu queria 2. E a mãe olha e fala: não tem problema, é só uma tabuinha. Aí ele vai, quando vê, volta com as frutas do vizinho. E ela olha: são só frutas. Quando vê, ele volta, aparece em casa com a galinha de outro. Isso vai se repetindo até que um dia ele já começa a fazer grandes furtos, é pego, preso e conduzido à sentença de morte. E aquela mãe vem: meu filho, o que vão fazer com meu filho? E o próprio filho olha para ela e diz: mãe, se naquele momento você tivesse me repreendido por aquela tabuinha, eu não estaria aqui agora. Muitas vezes a gente se torna pessoas que incentivam a imoralidade, não gerando a moralidade. Nós esquecemos do nosso papel como pais, como cristãos, de ensinar o que é certo e o que é errado. Hoje mesmo, alguém está me falando: puxa, pastor, tem igrejas onde se dá o privilégio para o pai de apresentar o seu próprio filho. Aqui na igreja o pastor Ilquias, às vezes, libera para a pessoa fazer uma oração. Isso é muito bonito, porque a gente tem perdido um pouco isso. A gente terceiriza o ensino moral. A gente terceiriza para a igreja, terceiriza para a escola. Esquece que é dentro de casa que tudo começa. E, gente, não é um ensino superficial. Lá fora,
Lá fora a Babilônia está forte para ensinar a imoralidade. Que ensino nós temos dado? Que foco, que empenho temos feito? Tempo atrás, eu e minha esposa, eu e a Ju, e a Gabi também assistiu com a gente ou não? Não lembro. Não? Só o tu, amor. Professor Carter. Quem já assistiu esse filme, levanta a mão. Bem legal esse filme. Eu só tenho um detalhe, que em certo momento do filme tem uma pequena apologia ao aborto. Não gostei disso. Mas esse filme é muito interessante. Conta a história de um professor que vai se tornar ali um treinador da garotada que joga basquete no high school, né, no ensino médio de uma cidade. E ele fala para a diretora: olha, eu só aceito se eu puder aplicar o meu método, do meu jeito. Pode ser? Ela falou: claro, fique à vontade. Ele falou: beleza, então eu preciso de 20 cópias desse negócio aqui. Ele faz 20 cópias de um contrato onde os PAs se comprometem a ter uma nota mínima, ali no estudo, a ir no colégio nos dias de jogo de terno e gravata. Então, várias regrinhas. Aí ele falou: só vai poder ficar no time quem assinar esse contrato. Aí os piás: não vão assinar nada. Aí ele: então pode ir embora. Aí o pessoal pesado fica, assina o contrato, beleza. Vai passando o tempo, o time começa a ganhar todas, gente. Vence. Sempre perdia antes do treinador, agora só ganha. E aí ele vai lá e olha as notas deles. Todas abaixo, todas não, mas a média abaixo do que ele falou. Sabe o que esse treinador faz? Ele proíbe aquela garotada de treinar, tranca o ginásio e diz: não vamos mais jogar basquete até vocês melhorar a nota. Mas tem jogo, então vamos perder. Eles começam a perder as partidas por WO. E aí a cidade se organiza e fala: você não pode fazer isso. Esse é o momento mais importante na vida dessa piazada. Aí ele fala: aí que está o problema. Por que esse momento tem que ser o mais importante? Por que eu tenho que me contentar dessa piazada não ter um futuro? Vamos se alegrar que eles estão vencendo no basquete. Eu quero ver eles ir para a universidade. E aí a cidade se organiza e obriga ele a abrir o ginásio. Aí ele fala: olha, se vocês fizerem isso, se vocês obrigarem, eu peço demissão. Porque vocês vão estar dando uma mensagem para essa piazada, que o contrato que eles assinaram não tem valor algum, e que eles, por jogarem bem basquete, estão acima da lei e das regras. E eles vão e votam e se decidem por abrir o ginásio. E aí ele, pronto para abandonar tudo, quando entra no ginásio pela última vez, ao invés de jogar basquete, o que a piazada está fazendo? Estudando. Todos com as carteiras lá dentro do ginásio. E a piazada fala: eles podem abrir o ginásio, mas eles não podem nos obrigar a jogar. Nós entendemos a lição do Senhor. Veja, muitas vezes nós cristãos tentamos dar jeitinhos para os nossos filhos não precisarem estar nas regras. Nós vivemos no jeitinho brasileiro. Gente, isso é desde a antiguidade. Falei já para vocês dos judeus que davam um jeitinho para não descumprir o sábado, né? Tinha brasileiro lá, só pode, né? Falei para vocês que era proibido usar corda como instrumento, mas as mulheres elas usavam fitas para prender a roupa. O que os caras faziam? Amarravam essas fitas das mulheres e usavam como corda. Não é corda, não é trabalho. Não é trabalho, não descumpro. O que? Não descumpro o sábado. E aí algumas comunidades judaicas começam a botar a regra, né? Nem com corda, nem com qualquer outra coisa que seja. Porque os caras davam um jeitinho. Nós cristãos também damos nosso jeitinho. E o que estamos ensinando? Estamos ensinando que nós podemos nos misturar com a Babilônia. Terceiro lugar, quando entendemos que a Babilônia é algo no qual nós estamos, precisamos entender que a Babilônia também é símbolo de profanação. Daniel 11:31 fala: seu exército tomará a fortaleza do templo, contaminará o santuário, acabará com os sacrifícios diários e colocará ali uma terrível profanação. No tempo
de Daniel, ele anuncia essa profanação que viria. Muitos consideraram que Antíoco IV Epifânio realizou isso. Sabe por quê? Porque Antíoco IV sacrificou porcos dentro do templo de Jerusalém. Sacrificou porcos a Zeus. Consegue imaginar um negócio desse? Mas se não bastasse, tempo depois veio Calígula, o imperador romano. Calígula mandava erigirem estátuas em homenagem a ele. Mas, gente, ainda hoje nós vivemos essas profanações. Ainda podemos ver sacrifícios e estátuas erigidas como oferta, não para Deus, mas para ídolos. Ainda podemos ver isso. Quer ver um exemplo? Um autor, Neil Gaiman, criou um mundo fictício da sua obra American Gods, Deuses Americanos, na qual, olha a ideia dele, bem criativa, tudo que é adorado se torna um deus e se materializa. E aí tem lá o Odin, tem lá Zeus, mas surgem novos deuses nesse mundo moderno. E aí ele fala da Lucy, a deusa da TV. E a deusa da TV se apresenta. E ela diz: ao meu altar muitos se prostram, muitos me adoram. E aí pergunta: o que é sacrificado? As pessoas, para me ver, sacrificam o seu tempo, sacrificam sua saúde e até as suas famílias. Muitos, vivendo no prazer desses tempos, têm sacrificado até a sua família, têm sacrificado o seu tempo, têm sacrificado o seu devocional, têm sacrificado a leitura da Bíblia e até a sua família e a sua fé, pela divindade do prazer. Vivemos tempos de profanação, nos quais eu pergunto: o que temos sacrificado? Somos cristãos? Somos realmente povo de Deus em meio ao mundo hostil? Então eu pergunto: temos nos mantido firmes? Temos lido a Bíblia? Temos orado? Temos buscado a Deus? Ou será que temos sacrificado tudo isso em nome de falsos deuses? Diante disso, Daniel tem respostas para nós. Tem respostas dele que viveu no passado para esses novos tempos. Precisamos ter uma fé como a de Daniel. Uma fé que, em primeiro lugar, não é negociável. Interessante que antes de acontecer o que aconteceu, ele sendo jogado na cova dos leões, há um processo. Daniel é perseguido e as pessoas, para incriminarem Daniel, criam um decreto no qual é proibido orar a qualquer um, senão o rei. E aí diz o texto, Daniel 6, verso 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, quando ele soube que a lei estava valendo, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém. 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Veja, Daniel, que orava, poderia, ao saber daquela lei, dizer: olha, Deus, você sabe todas as coisas, sabe que eu sempre orei, mas vou dar um tempo. Quando eu puder orar de novo, eu volto a orar. Gente, sua fé não era negociável. Sua fé não era negociável. Não havia momento de intervalo, não havia pausa na sua fé. Muitos vivem pausas na sua fé. Ah, não, agora vou dar um tempo de igreja. Não, agora vou dar um foco diferente. Essa semana mesmo, lecionando no mestrado, uma aluna falou assim: professor, lá na nossa igreja, nós vemos muitas vezes os pais incentivando os adolescentes a, durante o período pré-vestibular, não irem na igreja. Falam assim para nós: não, é o momento deles focarem, momento deles terem foco no que mais importa, que é o vestibular. O que mais importa não
não é o vestibular. Não é. Por mais importante que seja, os irmãos sabem como eu valorizo o estudo, mas não é o mais importante da nossa vida. Tempo atrás estava conversando com a Ju, e a Ju falou, olha, há um sonho no meu coração, a Ju falou, de um dia ver os nossos filhos vivendo para o ministério. Mas Deus é quem sabe todas essas coisas. E eles sejam o que forem no futuro, sejam médicos, advogados, gari, cozinheiro, enfermeiro, confeiteiro, não importa, o que importa é que eles vivam e façam isso para a honra e glória de Deus. O problema é, será que nós temos essa visão das coisas? Ou será que nós, olhando a Babilônia, desejamos sempre que os nossos filhos estejam à frente, mesmo que venham a se imergir, mesmo que venham a mudar de nome, ganhando o nome babilônico para estar à frente? Precisamos pensar que a nossa fé não pode ser negociável. Segundo lugar, é uma fé que não é para se mostrar. Veja, ele entra em sua casa, em cima, no seu quarto, ora a Deus. Ele não vai e pensa assim, já que tem essa promulgação, quer saber, eu vou para o meio da praça orar, para mostrar que eu oro mesmo, que eu estou contra o rei. Não, ele não faz isso. Não é uma ofensa, ele apenas mantém a sua fé. Muitas pessoas, gente, hoje nesse tempo, não vivem o cristianismo, mas vivem uma briga contra a Babilônia, criando um outro reino que não é o reino de Deus. É o reino com valores que podem ser parecidos com o do reino de Deus, mas não é o propósito do reino de Deus. E aí cria uma guerra cultural, quando nossa guerra não é cultural. E assim se perdem. Ao mesmo tempo, outros vivem para mostrar a sua espiritualidade. Gente, durante a pandemia, lembro que eu conversei com uma mãe de uma adolescente, não dessa igreja, de outra igreja, e essa mãe da adolescente falou, puxa, minha filha está afastada, não está querendo nem assistir os cultos. E eu lembro quando começou aquela moda de gravar devocional no Instagram, lembra disso? Essa mãe veio falar comigo e falou, olha, minha filha começou a fazer devocional, não sei quantos anos fazia que ela não fazia devocional. Eu falei, é mesmo? Está fazendo e postando todo dia na internet. Fiquei pensando, qual será a intenção no coração dessa menina? Será que realmente se aproximar de Deus? Ou fazer parte de um movimento, de uma moda, para se destacar na internet, para ganhar likes, ganhar curtidas? Nossa vida espiritual não é para os outros aplaudirem. Pastor Pascoal, na aula magna, disse, gente, entendo que talvez que vocês vão falar, pregando o evangelho, as pessoas não vão aplaudir. Pode ser que aplaudam, mas o mais provável é o mundo ficar contra nós. Isso foi profetizado por Jesus Cristo. Você está disposto a isso? Disposto a viver uma fé que não é para se mostrar, mas pelo contrário, é disposta a sofrer? Terceiro e último lugar, a fé de Daniel, que deve ser a nossa, não é só quando precisamos. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entra em sua casa, em cima do seu quarto, onde havia janelas abertas, do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava, e dava graças diante de Deus, como costumava fazer. Eu lembro do tempo de proibição de cultos, muitos se levantaram para dizer, eu não aceito que o Estado se meta na igreja, eu não aceito que o Estado me proíba de ir no culto. Mas muitos que eu ouvi falarem isso, não iam para os cultos. Meus irmãos, a gente não deve despertar só quando tiver uma perseguição, a gente deve viver a nossa fé hoje, já, agora. A igreja no passado se despertou quando houveram perseguições, mas o grande segredo é nós vivermos plenamente também a nossa liberdade.
Hoje nós temos liberdade para lermos a Bíblia. Hoje temos liberdade para orar. Hoje temos liberdade para pregar. Amanhã talvez não tenhamos. E ao invés de esperar o amanhã chegar e a perseguição chegar, viva a sua fé. Muitos em outros países sonham em ter a liberdade que nós temos, sonham em ter a Bíblia completa, e hoje a gente tem a Bíblia completa em várias línguas no celular, e nós não lemos. Nós temos liberdade para nos ajoelhar diante de Deus e orar, e nós não fazemos. Temos liberdade para pregar, mas ficamos quietos, vendo nossos amigos se perderem e irem para o inferno. Precisamos nos despertar, precisamos nos fortalecer naquele que é inabalável, e assim, olhando para trás, para a vida de Daniel, podemos viver hoje e fazer a diferença como ele fez. Amém? Amém. Enquanto a equipe de louvor vem aqui à frente, eu gostaria de desafiar vocês. Eu creio, e acredito que o pastor Nildo e o pastor Ilquias também têm essa visão, de que essa série não é uma invenção nossa, mas é algo que nasceu no coração de Deus. É algo pela qual nós temos orado, é algo ao qual nós temos colocado diante de Deus, e nós cremos que Deus quer falar muitas coisas através dessa série, para esta igreja, para cada um de vocês, incluindo eu, pastor Nildo e pastor Ilquias. Mas para nós vivermos o que Deus tem para nós, nós precisamos deixar o nosso coração aberto. Nós precisamos buscar a Deus, buscar a palavra. Por isso eu desafio cada um, assim como eu me desafio, a buscar Deus, não só aqui na igreja, mas fora também, para preparar dia a dia o meu coração, para ver a obra e a palavra de Deus. Sabe por quê, gente? Porque o que a gente está vendo aqui no culto, Deus quer ensinar a cada dia através de situações na sua vida. Ontem lecionei a última aula para o mestrado e eu fiz a venda dos meus livros. Uma aluna veio e pagou a mais. Falei para ela, não pague a mais e deixe por isso mesmo. Leve um livro a mais. Ela falou, poxa professor, mas eu já tenho os seus livros. Falei, mas não pense só em você. Leve esse livro e dê de presente para alguém. Ela falou, mas professor, eu não sei para quem dar. Falei, mas Deus sabe para quem você deve dar. Ela falou, professor, então coloque uma assinatura sem nome e eu vou orar para Deus me dirigir para quem deve receber esse livro. Meus irmãos, eu fico pensando que todos os dias nós devemos fazer isso. Nós deveríamos olhar para o que nós temos, não pensando, já estou satisfeito, já tenho tudo que eu precisava, já tenho todos os livros. Meus irmãos, Deus quer que você venha compartilhar o evangelho que você tem. E se você estiver disposto, Deus vai colocar pessoas na sua vida. Deus vai colocar pessoas no seu caminho para receberem a palavra dele. Amém? Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Senhor, somos gratos pela tua palavra. Somos gratos pelas lições que vamos aprender do livro de Daniel. E te pedimos, Pai, nos dê essa fé inabalável, firmada em Ti. Te peço, Senhor, que cada um de nós venha entender o propósito que temos em Ti. E te pedimos, Pai, nos direcione para a Tua vontade. Coloque pessoas no nosso caminho, para que nós venhamos a falar da verdade. Que no meio desse mundo hostil não venhamos a ter medo, mas venhamos a ser corajosos, Senhor. Corajosos em compartilhar a Tua verdade e o Teu Evangelho, para salvarmos vida e fazermos a diferença. Cremos, Senhor, nas Tuas promessas, e cremos, Senhor, que não devemos viver como cristãos na defensiva, mas devemos olhar para frente
e avançar confiadamente, porque a tua palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Por isso assumimos, Senhor, essa postura como igreja de Jesus Cristo, como representantes do Evangelho, firmados em Ti, para a Tua honra e Tua glória, em nome de Jesus, amém.